Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 26 de julho de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Vida e Sexo, Espírito Emmanuel. Hoje nós iremos estudar sobre o casamento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por esse momento que nos é ofertado para estudarmos sobre a realidade da vida em família. Que a espiritualidade possa mais uma vez nos inspirar, nos conduzir e que Jesus possa trabalhar no nosso mundo íntimo. Que assim seja. Vamos solicitar para a nossa querida amiga Carla fazer a leitura do texto e nós vamos comentando, tá bom? Vamos lá, pegue o seu livro, Vida e Sexo, mensagem 7, intitulado Casamento. Pergunta do Livro dos Espíritos, o item número 695. Pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Então nós já começamos aí pegando uma chamada. Ele diz que será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres. Permanente de dois seres. É um progresso na marcha da humanidade. Então, caso contrário, se você não tem essa união, se você ainda se compraz em uma vida de múltiplas relações, isso mostra ainda a sua inferioridade espiritual. Porque esse processo, essa ação, esse buscar um parceiro, buscar uma parceira para junto construírem um lar, uma família, isso mostra o grau de evolução desse ser, tá bom? Que ele consegue manter-se e ali respeitar aquele clã, aquele grupo, aquele lar, aquela casa, aquelas pessoas. Caso contrário, mostra ainda a nossa inferioridade. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Foi até muito bem falado, né, Carla, no nosso estudo anterior, esse compromisso afetivo, esse compromisso sexual. Diz assim, olha, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, lembra disso? Pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais. Lembra disso? Então aqui ele diz, olha só, novamente ele fala da união do esposo e da esposa, do companheiro, da companheira, de coração para outro coração. E ele fala, e desenvolvimento de valores para a vida. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa. Esse é da lei, porque nós sabemos que é através desse clã familiar, é através desse grupo familiar que dali vai surgir o que nós chamamos de família. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca. A mulher tem a responsabilidade, o homem tem a responsabilidade. De vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano. E por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Desconsideração, deixar de considerar a posição do outro.
Porque a gente fala assim, mas tia, sei lá, tia, assim parece que não sei não, parece que é assim, presta atenção. Uma das nossas maiores encrencas é a área sexual, é o vício sexual. Imagina que antes de nós nos avorarmos ao nosso processo de evolução moral, nós temos que lutar contra os nossos vícios. E o sexo, ele acaba se tornando um vício em muitos corações. Você imagina o que é você não conseguir ter uma vida monogâmica? Imagina o que é você ser um ser humano que está casado, que tem um esposo, que tem a esposa, que tem os filhos. E você quebra esse elo, quebra esse vínculo e vai se envolver com uma outra pessoa. Você não consegue. Por quê? Porque é um vício. E quase sempre destrói o lar. Porque por mais que um dos parceiros venha descobrir a traição e até venha a perdoar, isso não quer dizer que a dor ali não esteja. Isso não quer dizer que quem veio a não cumprir com o seu dever, que não conseguiu ser fiel à sua própria consciência, que não conseguiu se libertar do próprio vício, essa pessoa está em débito com a lei. Porque prevaricou. Por quê? Porque não conseguiu superar-se. Não conseguiu superar a forma, não conseguiu superar o desejo, a paixão. Caiu. O outro perdoou. Ponto para o outro que conseguiu perdoar. Mas isso não tira a responsabilidade e o débito de quem o fez. E ainda assim, por mais que o esposo ou a esposa venham a perdoar, ficaram marcas. Porque não é fácil, gente. Você está numa relação, você se dedicar a um parceiro, se dedicar a uma parceira e de repente você ter que lidar com a traição. Porque aquilo que ele fala, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Então, se optamos por um casamento, saibamos respeitar e cumprir o nosso dever de esposo e o nosso dever de esposa. Hoje o sexo, não é hoje não, há muito tempo ele está banalizado. Basta a gente acompanhar um pouquinho as obras, né, dos romances de Emmanuel. Então a pergunta é, esse nosso vício não é de hoje, do século que nós estamos, é de milênios que nós estamos carregando. Até quando? Deixa eu ler aqui. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, quantas vezes a gente atende parceiro e parceira de casamentos com o coração muito sofrido, porque o parceiro abandonou, porque a parceira abandonou. Casamentos. E, gente, você tem toda a liberdade de abandonar. Mas você terá toda uma responsabilidade a assumir. O fato do abandono não nos tira a responsabilidade. É porque ainda custa a gente entender que nós temos que lutar contra os nossos vícios morais e que sinal de cristão é sacrifício. Então vale a pena o sacrifício. Porque as pessoas dizem assim, Conceição, eu separei, eu criei todos os meus filhos. A gente acha que criar filho é ter os filhos grandes. Eles chegaram à vida adulta, eu criei. Não estou falando disso. Isso não é criar. Que tipo de seres humanos você gerou? Equilibrados? Lúcidos? Conscientes? Com autoestima? Resolvido? Não. Porque essa história de os meus, os teus e os nossos pode ser muito bonitinho em filme. Mas na realidade, gente, filho quer ter
pai e quer ter mãe. Dentro de casa. É muito desagradável para um filho ver a mãe com outro homem que não é o seu pai. O pai dele. Principalmente para o filho homem, eu sei, gente, do que a gente está falando. Eles aceitam, mas não concordam, é difícil. É difícil. Da mesma forma, as meninas tendo que conviver com um homem dentro de casa. Ainda mais quando ela diz, poxa, eu queria tanto o papai. Então, casamento não é brincadeira, não é conto de fadas. É sacrifício, renúncia e resignação. Ele diz aqui, problemas, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame, o que é liame? Ligação. Entre dois seres é o quê? Espontâneo. Cada um arruma o fogo que quer. Cada um arruma a fofa que quer. Composto em vínculo de afinidade inelutável, tá? Ali. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e por antecipação. Então, olha só, indiscutivelmente nos planos superiores, que não é o nosso, o liame, ou seja, a ligação entre dois seres é o quê? Espontânea, composto aí em vínculo de afinidades inelutável. O que é inelutável? É algo forte, é interno. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se jungem, ou seja, ligam psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Então, ele fala de um movimento não mais da troca sexual, mas do amor acima de tudo isso. Por isso é que ele diz que isso é o quê? No futuro, não é agora. Do amor sem o sexo. Na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária. Primária é o que, gente? Início, primeiro. Jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito. E inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Como ele diz, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito. Você imagina o que se não tivesse uma lei resguardando as crianças e ainda tendo, a gente sabe da pedofilia e quantos abusos. Então é necessário aí severos estatutos. Até o próprio casamento, que deve ser monogâmico, isso também é um estatuto. Se não tivesse, tendo é uma confusão. Os débitos contraídos por legiões de companheiros. Gente, quando eles falam legião, é porque é o quê, hein? Legião mesmo. É legião mesmo.
Gente. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde. Ou seja, não é maduro ainda, né? Para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito, ou seja, aprovação das leis humanas. O aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Ou seja, ninguém está com ninguém por um mero acaso da lei. E ele fala assim, como ele falou, milhares, milhões, aí a gente consegue entender por que as nossas relações, por que os nossos casamentos, por que as uniões são ainda muito desafiadoras aqui na Terra. E assim, meus amigos, nós conseguimos finalizar mais um momento de reflexão e de estudo em torno da obra Vida e Sexo. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de agradecimento final. Senhor da vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, dessas obras trazidas por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, que nos esclarecem, que nos orientam, que nos dão um norte, que nos ajudam a nos ver e nos ajudam a retificar o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos esses conselhos que também André Luiz nos diz. No momento dos grandes impactos, não nos esquecermos da oração, não nos esquecermos de chamarmos por Ti, que está sempre a nos socorrer, que ninguém de nós está abandonado. Ajuda-nos a não esquecermos dessas lições, porque quantas vezes, no desespero, clamamos e pensamos que estamos sozinhos e abandonados. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.